Olá, essa é a segunda aula do curso do Zero Arrematação, do módulo 1, módulo introdutório, e hoje nós vamos falar sobre as ideias gerais de investimento. É uma visão, obviamente, da Smart Leilões, vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas aqui é importante, nós queremos compartilhar conhecimento e, obviamente, pessoas podem ter visões diferentes, não tem problema nenhum, cada um decide sobre seus investimentos, mas queríamos compartilhar um pouco da nossa visão para caso seja útil para você, caso agregue valor para você, possa eventualmente aplicar as mesmas ideias nos seus investimentos. Isso não quer dizer que é uma recomendação, cada um deve decidir pelos seus investimentos, até porque o veículo para acumular patrimônio, nós vamos mostrar nos módulos 3 e 4, são os leilões de imóveis extrajudiciais e judiciais. Tá? Inicialmente, cabe aqui fazer uma ponderação. Tá? Os leilões de imóveis, é possível obter grandes rentabilidades, altas rentabilidades, sim. Mas o que a gente prega, e quem acompanha a Smart Leilões nas redes sociais, sabe que a nossa ideia de investimento é através da consistência. Tá? Nós sempre falamos sobre isso. Busque consistência, busque aprender o método, aplicar com frequência, que seu patrimônio vai crescer no longo prazo. Por quê? Porque é muito comum você encontrar pessoas falando sobre altas lucratividades nos leilões de imóveis, 80%, 90%, que é algo que, sendo bem sincero com vocês vão encontrar eventualmente, mas não é com frequência que isso acontece. Tá? É muito raro você encontrar leilões com esta rentabilidade. Você pode até encontrar, eventualmente, quem está preparado vai conseguir aproveitar essa oportunidade, mas não fique esperando essa grande oportunidade, essa grande tacada. Por quê? Quando chegar, será que você vai estar preparado para aproveitar se você não fez nenhuma arrematação ainda? Então, o mais importante é você ganhar prática, aplicar os seus conhecimentos em leilões de imóveis, para quando surgir a oportunidade, você saber aproveitar essa oportunidade que, de fato, possui uma rentabilidade maior. Então, a nossa ideia geral sobre investimento, já vamos começar a falar sobre elas, mas basicamente consiste em aplicar o método para aquisição de imóveis em leilão com frequência, consistência e, no longo prazo, acumular capital através da compra e venda de imóveis como regra e, excepcionalmente, através da renda passiva em imóveis específicos. Tá? Antes de tudo, eu queria falar um pouquinho sobre os imóveis. Tá? Então, basicamente, eu vou trazer aqui para vocês algumas características que você deve já entender do que são os imóveis e do mercado imobiliário, enfim, para que você não coloque seu capital em algo que você não conheça. Tá? Primeira característica básica, e aí até fazendo já uma ponderação, qualquer carteira de investimento ela deve possuir diversificação. Tá? E por que a gente fala isso? A diversificação protege você de decisões mal pensadas, decisões irracionais, decisões tomadas às pressas. Tá? Por quê? Quando você tem uma concentração muito grande na sua carteira, como exemplo, 100% do seu capital está investido em um único imóvel, isso faz com que isso pode trazer algum tipo de insegurança em eventual crise política, em eventual situação econômica, que de fato tenha ocasionado uma queda generalizada nos preços da economia. Então é importante que você pense sempre em diversificação. A diversificação protege você de decisões irracionais. É ela que vai fazer com que sua carteira tenha um balanceamento adequado. Então, sobre os imóveis em si, e aí dentro da sua classe de imóveis, né, pensando em uma diversificação que abranja renda fixa, renda variável, reserva de emergência, tá? Algo que você possa contar ali em eventual emergência que você precise, você tem que considerar os imóveis nessa carteira. Os imóveis, eles entram numa classe de renda variável, mas é uma renda variável um pouco específica que nós vamos tratar aqui com vocês. Mas é renda variável, tá? Só que eles têm uma característica um pouco diferente. Por se tratar de imóvel, por se tratar de um valor alto, né, de um capital maior, a oscilação e a liquidez, elas variam em relação às demais classes de renda variável, como fundos imobiliários, como ações, e nós vamos explicar por quê. Voltando só para a questão da diversificação, é importante, então, resumindo, diversificação dentro da sua carteira, ou seja, os imóveis eles não podem representar 100% da sua carteira, e no segundo momento, tá, dentro da própria classe de imóveis, é importante que você diversifique, compre vários imóveis, prefira dividir o seu capital em mais imóveis, porque isso protege você de eventual... se você tem um imóvel só, não está alocado, você fica com zero renda, então você pode ter ali um custo muito alto. Então, se você tem, ao invés de comprar um imóvel de 1 milhão, você compra 5 de 200 mil,
você tem ali a possibilidade de balancear a sua carteira sem problema nenhum. Você teria condições de remunerar o seu capital, de receber renda passiva através dos aluguéis, sem precisar, eventualmente, vender um imóvel de 1 milhão que você não quer vender. Tá? Isso é dependendo da estratégia de cada um. Tem pessoas que querem atuar na compra e venda, como nós. A Smart Leilões atua prioritariamente na compra e venda de imóveis, mas se você quer atuar na renda passiva, você tem que pensar nisso, tá? Na facilidade de locação do imóvel, boa localização, se tem mercado, se tem liquidez e, obviamente, pensar nessa diversificação dentro da classe de imóveis, tá? Então, vamos lá agora para as características dos imóveis, vamos para o que interessa. Imóveis, primeira classificação que vocês precisam entender. Imóvel é renda variável, tá? O que é o conceito de renda variável? Tudo que sofre o valor, sofre oscilação do valor principal, se enquadra em renda variável. Então, os imóveis se enquadram nessa classe, tá? Eles se aproximam de ações, de fundos imobiliários e distanciam, não se assemelham aos investimentos em renda fixa, como Tesouro Direto, como CDBs de bancos, porque você pode sofrer oscilação do principal. Então, se você sofre oscilação do principal, se enquadra em renda variável. Muita gente pode pensar que isso é ruim, né? Porque inicialmente pensava que os imóveis se enquadrariam na classe de renda fixa. Mas nós vamos mostrar que, na verdade, isso é um dos fatores que podem fazer você acumular capital no longo prazo de forma segura, resiliente, consistente. Porque ao sofrer oscilação ao longo do tempo, e os imóveis têm uma característica especial nessa oscilação, que nós vamos mostrar, você pode ganhar de duas formas, seja na valorização do imóvel, seja através da obtenção de renda passiva através dos aluguéis. Então, é importante que você entenda esse conceito, porque se você optar por renda passiva, se você optar por comprar imóveis em leilão com até 50% de desconto e alugar esses imóveis, né, obter renda passiva através dos aluguéis, você pode ter certeza que, ao longo do tempo, a tendência natural, tá, é que os imóveis eles sejam corrigidos aí, pelo menos até pela inflação, e você receba, além disso, os frutos do imóvel através da renda passiva. Então, é uma forma de proteger o seu capital e, além disso, receber renda passiva através dos aluguéis. Então, a valorização ao longo do tempo, tá? Por que os imóveis valorizam ao longo do tempo? Existe uma máxima no mercado que o valor do imóvel, ele tem uma relação direta com o aluguel. Então, é importante dizer o seguinte, por muito tempo, as pessoas acreditaram que o valor do aluguel deveria ser 0,5% do valor do imóvel. Claro que essa taxa, ela não é fixa, isso não existe, tá? Varia, mas que de fato existe uma relação entre o valor do imóvel e o aluguel, isso de fato existe, tá? E a tendência é que os aluguéis sejam corrigidos, tá? Todos os contratos de aluguel, eles têm essa previsão de correção ao longo do tempo. É claro que em situações muito anormais, como a que vivemos durante a pandemia, negociações ocorreram, né, para redução do aluguel, mas em regra, em situações normais, você tem uma correção do aluguel pelo IGPM, tá? Que é o índice utilizado aí para fazer a atualização dos aluguéis. E, naturalmente, o valor dos imóveis também para venda, ele vai subindo, vai acompanhando essas correções dos aluguéis. Então, isso torna os imóveis uma ótima forma de proteção contra os efeitos da inflação. Você vai ter o seu imóvel valorizando ao longo do tempo, no mínimo pela inflação. É claro que no curto prazo, pela característica de renda variável, tudo pode acontecer. Então, você tinha imóveis aí na pandemia que perderam, vamos dizer, se você tinha imóveis aí no meio da pandemia, que se fossem negociados, obviamente não alcançaria o valor que de fato valem, que de fato valiam antes da pandemia, porque a situação de crédito ficou limitada, obviamente a demanda caiu e a relação de oferta e demanda ficou desequilibrada, de forma que você tinha mais oferta do que demanda, e aí isso faz com que os preços caiam. Mas em condições normais, a tendência é que o imóvel, se não acontecer nenhuma situação extraordinária, que pode ser para o bem ou para o mal, tá? Você pode sofrer também uma valorização extraordinária, um imóvel que você comprou numa área que tem expansão e de repente ali houve uma forte valorização, ele subiu mais que a inflação, mas em regra você vai ter o seu capital protegido. E além disso, você vai receber a renda passiva através dos aluguéis. Então é uma ótima forma de proteger o capital, é resiliente. E aí eu entro até uma questão que muitos economistas falam, tá? Você vai encontrar na internet as pessoas dizendo que imóvel sequer poderia ser considerado investimento, porque não tem capacidade de se transformar em dinheiro. Isso é uma bobagem, na verdade tem sim capacidade, qualquer imóvel pode se transformar em dinheiro. É claro que a liquidez não é igual, por exemplo, de você comprar uma ação ou você comprar um título de tesouro, que você tem um mercado ativo, que você pode realizar a sua venda imediatamente no momento que você decidir. Os imóveis eles têm liquidez menor, isso faz com que você
tenha que ter um planejamento maior, tá? Você tem que se planejar em relação ao capital. Você não pode precisar do dinheiro imediatamente. Então, você tem que ter uma reserva para investir em imóveis que te dê segurança. Mas a liquidez, ela tem um viés positivo e um viés negativo. As pessoas só falam da parte negativa, tá? Eu vou falar para você aqui agora de uma outra visão, o viés positivo da liquidez baixa dos imóveis. Por quê? Nessa pandemia, quem tinha ações, por exemplo, viu o capital reduzir 50% na média, tá? Eu não vou entrar aqui em questões específicas de cada ativo, né? Mas, em regra, na média, 50%, talvez ali, se você considerar só o IBOV, né? Aquilo, o índice do Ibovespa. Mas, enfim, e por que isso aconteceu? Quando você tem um mercado ativo, a tendência é que aqueles que estão menos preparados, eles ajam na irracionalidade, tá? Eles ajam na irracionalidade. Então, o que isso proporciona? Se você tem pessoas querendo comprar o seu ativo imediatamente e você tem a capacidade, tem a condição de vender, se você não está preparado, não sabe muito bem o que você está fazendo, é possível que você realize venda do ativo sem ao menos ter conhecimento da real situação da empresa, por exemplo, ou enfim, se você tiver uma renda fixa, você faça essa venda de cabeça quente ou mesmo sem ter o preparo adequado. Nos imóveis, isso não acontece. Eu quero desafiar vocês a me dizer alguém que disse que o imóvel caiu 50% dessa pandemia. Não tem, porque na verdade ninguém vende imóvel assim. Então o mercado ele é mais lento, as pessoas não agem tanto por emoção, acaba que a venda do imóvel ela segue um padrão lógico, tá? Então você não vai vender seu imóvel, você não vai chegar seu imóvel que vale 200 e vai vender por 100 mil agora, só porque entrou na pandemia. Nas ações isso acontece, tá? Por simples irracionalidade. Então, é importante que vocês entendam isso, que a liquidez, ela protege o investidor dele mesmo, tá? Então, você tem um imóvel e você não está precisando de dinheiro, você não vai vender seu imóvel por metade do preço, simplesmente porque o mercado falou que o valor caiu, tá? Então, você, considerando aquilo que eu sempre falo, que a gente tem que, muitas vezes, é importante que a gente seja protegido da gente mesmo, né? Que a gente não tome decisões precipitadas. Eu acredito que essa liquidez baixa proporciona isso, proporciona uma proteção ao investidor. O investidor não faz nada de cabeça quente, ele vai pensar, ele vai racionalizar, ele vai avaliar o imóvel e só vai vender se de fato ele estiver numa situação precisando do dinheiro, ou se ele estiver bem preparado, não estiver precisando do dinheiro, ele vai vender pelo aquele valor que ele considera o justo. Tá? Então, isso protege o investidor. A liquidez baixa dos imóveis é uma fonte de proteção ao investidor, ao contrário do que muitos analistas falam aí no mercado. Então, se liga nisso, porque os imóveis, eles sim são importantes para a acumulação de capital, são importantes para a obtenção de renda passiva, protegem o investidor de decisões emocionais, decisões tomadas de cabeça quente. Hoje, se você tiver uma ação, você consegue ir lá no home broker e consegue fazer a venda imediata, muitas vezes sem ter a decisão tomada de forma totalmente racional, ao contrário dos imóveis que você não vai conseguir fazer isso, tá? Então é isso, galera. Essa ideia inicial sobre imóveis é fundamental para que você avance para o próximo módulo, onde eu vou falar de algumas diferenças que são importantes também que você tenha em mente para que não haja um equívoco na hora de comparar imóveis, de repente, com fundos imobiliários ou, enfim, com outras classes de ativos, beleza? Um abraço.